Está no ar o PodTaus, o podcast oficial da Fintaus. Eu sou Matheus Augusto, host do podcast, e hoje eu estou aqui para falar de um assunto maravilhoso, que por mim eu ficaria horas falando sobre ele, que é como definir metas claras para alcançar os seus objetivos, tá? Para falar disso, eu trouxe um convidado sensacional. Ele é especialista em impulsionar o crescimento de negócios através da implementação de metas e OKR. Atualmente é o CEO e consultor de negócios da BioKR. Seja muito bem-vindo, Gabriel Maia. Maravilha, obrigado aí pelo convite, né? Estou muito feliz aí, empolgado também aí com o assunto, né? Que eu amo, né? O que eu vivo aí 24 horas por dia, então bora lá. Muito bom, cara. Te chamei porque, assim, é um mundo que eu estou muito inserido ali, tanto em todas as fases, né? Eu falo muito de finanças, eu trabalho com negócios e em todas as áreas é necessário a gente definir metas. Só que o que é mais importante de definir metas é traçar o caminho até elas. Sim. Porque muitas vezes a gente fica perdido, né, quanto a isso. Primeira coisa, assim, que eu queria te perguntar, né, pra galera já entender ali, como que é o seu trabalho ali no dia a dia, cara? O que você faz ali de fato ajudando empresas, pessoas a definir um caminho até as metas? Bom, basicamente eu trabalho com consultoria, né? Então atendo 99% de empresários que querem trazer ali mais resultado, principalmente mais venda e faturamento para o negócio, né? Então meu dia a dia ele é literalmente ali na frente do computador, atendendo ali vários empreendedores e trazendo uma estruturação de metas, de planos de ação, de acompanhamento, de estrutura dentro da metodologia OKR, né? Que aí daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho mais disso, mas é uma estrutura de metas, né, que a gente pluga no negócio para poder ali ajudar esse empreendedor. Maravilha, cara. E assim, é uma parte da consultoria que a gente vê menos profissionais do que o comum, né? Exato. Eu queria entender como que você chegou até essa parte de falar, pô, vou focar nessa parte de consultoria de metas, Sim. vou me especializar nessa área. Como que você chegou até aí? Então, foi um caminho um pouco longo, né? Basicamente, ali logo na adolescência, ali, sei lá, tinha uns 16 anos mais ou menos, foi quando eu entrei em contato com alguns livros ali que me chamaram a atenção, né? Ali foi um start, assim, para mim, no desenvolvimento pessoal e posteriormente no empresarial, né? Alguns desses livros ali foi o Pai Rico, Pai Pobre, Quem Pensa Enriquece. Então, ali já me despertou um feeling, assim, uma ambição também de trazer essa questão de definição de metas, né? De querer prosperar, de querer avançar e tudo mais. Pensamento mais claro, né? Exato. Ter mais objetividade no... Exato. E ele quebrou vários paradigmas, né? Já com 16 anos ali. Eu não tinha ainda, obviamente, saído ali do colégio ainda, né? E minha cabeça já estava assim, falei, cara, isso aqui, né, mudou completamente meu paradigma e eu já fui pesquisando um pouco mais sobre isso, né? Ali, quando eu acabei de sair do colégio, foi quando eu já fui para o mercado imobiliário, né? Então, com 18, 19 anos ali, eu trabalhei como corretor de imóveis, com metas, né? Então, foi o primeiro contato ali com metas e cobrança de metas, né? Que eu vivenciei, apesar de ser autônomo, né? Então, também trazendo aí um pouco da questão da mentalidade empreendedora, né? Já de definir minha própria rotina e tudo mais. Eu fiquei um ano no mercado imobiliário, né? Foi ali logo em 2014. Então, o mercado estava em crise naquele momento, né? Aprendi muito, né? E aí, posteriormente, eu falei, cara, eu preciso de um pouco mais de segurança. E aí foi quando eu fui trabalhar com uma loja de roupas, né? Como vendedor mesmo, na reserva. E aí, nem sei se poderia falar aqui o nome da marca, né? E aí, também fiquei um ano ali, né? Foi quando ali eu já comecei a ter meus resultados financeiros ali, né? Com 19 anos, recebendo até bem, razoavelmente bem. Também metas, né? Então, trabalhando mais uma vez com metas ali. E sempre pensando em empreender. Naquele momento, ainda não sabendo para onde empreender, para que lado empreender, mas sabia que queria ser dono do meu próprio negócio, né? E ali, finalizando ali aquele ano, né, que eu trabalhei ali na loja de roupa, eu já estava em contato com outros 2 amigos meus para montar alguma coisa. Na época seria até uma espeteria, algo assim, nada a ver, né, com o que eu faço hoje. Porém, eu acabei tendo ali um transtorno de ansiedade. Isso foi ali em 2015, mais ou menos, finalzinho ali. E foi quando meus planos se frustraram, né? Ou seja, eu não conseguia ali realmente
ter um negócio naquele momento, né? Nesse 1 ano que eu fiquei ali, eu juntei um capital, né, aproximadamente 30 mil reais ali, e aí cada sócio entraria com mais 30 mil ali e a gente montaria um negócio. Foi quando eu falei com eles, falei, olha, cara, não tem jeito, né? Eu vou ter que abortar a missão, vocês podem dar continuidade no projeto. A gente tinha na época, a gente imaginava que era uma grande ideia. Até hoje eu acho que é uma boa ideia, né? Assim, ninguém implementou ainda. Mas ali eu dei um pause, né? E aí eu iniciei uma jornada de autoconhecimento naquele momento, né? Então, assim, eu parei realmente, né? Eu freiei tudo ali, né? Travou as 4 rodas, assim, no sentido dos planos que eu tinha. Para você ter uma ideia, eu fiquei cerca de uns 4 meses em casa, assim, com medo de sair de casa. Né? Mas se tratando por conta da ansiedade, como é que era? Me tratando, né? Fazendo ali com psicólogo, acompanhamento. E foi quando eu mergulhei em livros mesmo, de desenvolvimento pessoal. Né? Aí eu entrei em contato com Tony Robbins, com livros Poder Sem Limites, Desperte Seu Gigante Interior e outras metodologias e conheci a PNL, né? A Programação Neurolinguística. Então ali, né, eu estou contando assim, a história é longa mesmo, para você entender um pouquinho do cenário, tá? Ali, quando eu conheci a PNL através do próprio Tony Robbins, né, do livro Poder Sem Limites, ali ele falava que tinha uma metodologia de gerenciamento de emoções e controle de pensamentos. Então eu falei, cara, é isso que eu preciso. Em qualquer lugar que eu for empreender, eu vou precisar gerenciar minhas emoções, né, meus comportamentos e tudo mais. E aí eu pesquisei na internet, né, esses 30 mil que eu tinha guardado ali, eu falei, parte dele eu vou investir em mim, né? Pesquisei ali PNL, descobri que tinha uma instituição em São Paulo que era referência em programação neurolinguística e comprei, investi ali. Foi o primeiro dinheiro assim, maior que eu investi assim, numa formação. Na época era 5 mil reais. Assim. Sim. E aí acabei fazendo a formação ali, também entrei em contato ali que eu conheci o que é coaching, por exemplo. Né? Eu não conhecia ainda. Então ali eu conheci a PNL, que é essa metodologia, senti que era quase minha casa ali, quando eu cheguei realmente no ambiente, na imersão ali, né? Era 9 dias de imersão na época e tal. E ali eu me apaixonei pela PNL e me abriu esse universo do coaching, né? E ali que eu conheci outros coaches também. E a partir dali que eu comecei a me aprofundar na questão de metas, especificamente, né? Então, quando eu voltei dessa formação de PNL, ali os meus planos todos mudaram. Eu comecei a atuar já atendendo pessoas com a PNL e também, posteriormente, com o coaching. Então, foi essa entrada aí no mundo das metas, digamos assim. Show. Só abrindo um parênteses aqui, a galera costuma ter um pouco de preconceito com o coaching. Sim. E aí, mas é por uma leve diferença que existe entre o que de fato se vendeu nas redes sobre coaching, a palavra coaching. Exato. E de fato o que é, né, cara? Sim. Traduz pra gente, de fato, o que é um coaching de verdade. Sim, sim. Bom, basicamente, o coaching, né, ele é uma metodologia que envolve estabelecimento de metas e você ajudar a pessoa dela sair de um estado atual dela para ir para um estado desejado. Isso em vários campos, né? Tanto que existem coaches financeiros, né, eles vão te ajudar nessa parte, coaches aí voltados para a saúde, coaches em várias frentes, né? Infelizmente, né, aqui no Brasil acabou sujando um pouco ali a imagem do coaching, né? Por conta, muitas vezes, do não entendimento da metodologia. Então, né, é comum hoje você ver na internet, se alguém está ensinando alguma coisa, lá, um coach. Mas não é isso, né? A metodologia coaching, de fato, ela é baseada em questionamentos, em perguntas, e não em afirmações. Né? Então, uma pessoa, se ela está te dizendo o que fazer, isso já não é coaching. Isso é uma mentoria. Né? Então, é alguém que percorreu um caminho, vamos supor que eu trilhei uma jornada que uma pessoa não trilhou ainda e ela quer trilhar. Se eu ajudar ela nesse sentido, eu sou um mentor para ela, no sentido de orientá-la. Olha, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. O coaching não. O coaching traz questionamentos. Né? E aí acabou por vários fatores, né? Por incompetência de muitos profissionais, pela falta de entendimento também da ferramenta, por unir coisas diferentes e dar um nome de coaching, se poluiu muito o mercado, né? E hoje acabou criando um preconceito. Mas eu sempre falo que o convite conheça, né, com um profissional capacitado e tudo mais, e faça isso com 2 ou 3, né, e depois você cria uma conclusão. Do contrário, é um preconceito, né? Você ouviu falar e aí você já cria uma repulsa em relação a isso. É exatamente isso, cara.
E aí, como que você... Beleza, você identificou que ali era um solo fértil para você começar a se especializar mais nessa área, né? E como que isso, de fato, depois se tornou a sua profissão, de fato, depois que você se especializou? Sim, então, vamos lá, né? Eu formei e me capacitei ali em PNL, né? Programação Neurolinguística, que era grego também, né? Ninguém conhecia isso na época, a gente está falando de 2014. Até, né, eu comunicando com os meus pais ali, o que você está fazendo, né? A PNL, o que é isso, né? Ninguém entendia. Mas ali, realmente, eu entendi que era o que eu queria fazer. Quando eu voltei ali daquela formação, já curado emocionalmente falando, por vários fatores, né? PNL foi um deles, existiu outros elementos, né? Como estilo de vida, alimentação e tudo mais, que também eu implementei. Quando eu voltei para Belo Horizonte, eu comecei a atuar na PNL, principalmente na parte emocional, né? Então, comecei a atender várias pessoas, voltado até a vícios, né? Várias questões assim. E o salto para o coaching foi meio que natural, né? Então, depois eu busquei uma formação em coaching, entender o que era. E ali, mais uma vez, eu identifiquei algo que eu me identifiquei no sentido de... era orientado para resultados, para metas. Eu sou uma pessoa bem pragmática, né? Bem objetiva. Então, aquilo ali meio que casou para mim. Eu falei, isso faz sentido. E aí, eu comecei a atuar como coaching. Então, naquele ponto, né, ali a gente já está falando de 2016 para lá, mais ou menos, eu comecei a atuar como coaching, né, e aí ajudar profissionais, principalmente, ali, a performarem melhor, né? Então, esse foi o meu start ali nesse universo. Cara, que legal. Tudo que você falou aqui, cara. Você estava tendo um problema ali em um certo momento de ansiedade, né? Você teve que dar uma pausa, parar, pensar como que tudo estava funcionando. Buscou conhecimento. Dentro disso, você criou objetivos para você sair daquela situação. E você criou um caminho até a situação, né, cara? E é muito legal que você aprendeu isso tudo muito cedo, pô. Cara, 2014, 2016, a gente não via tanta gente falando sobre isso, né? Exato. O conhecimento estava um pouco mais preso ali em conteúdos mais técnicos, livros, você tinha que ir mais fundo para achar, de fato, esse tipo de conteúdo. Hoje, não que seja tão banal ali na internet de achar, mas você consegue achar com uma facilidade um pouco maior pessoas falando sobre Sim. isso, né? E aí, cara, é muito interessante você achar isso um solo fértil, porque você identificou que nas suas experiências profissionais, todas elas você trabalhava com metas, certo? Todas elas, sim. E depois você viu que para você sair de qualquer situação, você precisa ter um objetivo e um caminho até ele. Exato. E como que você encontrou as metodologias para conseguir aplicar toda essa teoria? Cara, eu sou um investigador, assim, né? Basicamente, eu sou um apaixonado, poderia dizer viciado, assim, em leitura, em aprender. E em determinado momento, eu mergulhei realmente, assim, em vários aspectos, né? Tanto a nível pessoal, profissional, livros que eu citei aqui. Então, eu fui me aprofundando em cada uma dessas áreas, conhecendo algumas metodologias, né? Em determinado momento, né, isso eu até tive que frear um pouco essa questão da busca do aprendizado, né, porque eu entrei no modo aprendedor. E aí foi quando, já dentro da minha jornada ali no coaching, né, com desenvolvimento pessoal, essa virada de chave, né? Então, eu saí de um contexto onde eu estava com fobia social, né, ansiedade social. E ali em 2019, a gente está falando ali 2 anos e pouco depois ali de eu conhecer essas metodologias e estar um pouco mais envolvido, foi quando eu me vi estagnado, né? Eu vi que eu estava com muito conhecimento, mas pouco resultado. Então eu via que a minha cabeça estava cheia de informações, estava com obesidade mental. Mas quando eu olhava ali para o resultado profissional e financeiro, a coisa não estava acontecendo. Apesar de eu já ter lido vários livros, apesar de eu já ter visto o que teoricamente mudaria meu jogo, mas ali que veio um segundo momento, né? Um momento de frustração, de perceber que eu tinha muito potencial, estava patinando sem sair do lugar, olhava para o lado, via pessoas com menos conhecimento, menos capacidade, gerando mais resultado, e ali foi quando eu falei, cara, chega, né? O que tá faltando? Tava faltando execução,
Estava faltando segurar um pouco a questão da busca por mais conhecimento e colocar em prática, né, ir para campo de fato, se expor, né, que era um medo meu anteriormente, né, o medo da rejeição, o medo de errar, o medo do fracasso. E em 2019 foi quando eu comecei a dar palestras, que era assim, o maior medo que eu tinha, ao mesmo tempo o maior desejo que eu tinha, né? Então, eu digo que naquele momento ali, foi logo no inicinho de 2019, final de 2018 ali, eu estava realmente frustrado comigo mesmo e tal, e tomei a decisão. Eu falei, cara, 2019 eu vou começar a dar treinamentos, vou começar a dar imersões, vou avançar e vou prosperar. E aí, no início de 2019 foi quando as coisas começaram a acontecer no aspecto financeiro, no aspecto profissional, ali que foi o start, né? Ali eu iniciei uma outra jornada, né? Uma jornada ali que aí a gente começou a dar treinamentos, dar palestras, né? Eu também criei uma sociedade com o que seria meu sócio em outro negócio, né? E ali iniciou uma outra jornada. Show, cara. Muito, muito importante o que você falou aqui, cara, porque eu tenho certeza que vai ter muita gente que se identificou com o que você acabou de contar, né? Eu, principalmente, cara, eu posterguei muito o que é isso aqui hoje, que é o podcast, que é a Fintaus, que é tudo que eu tô construindo hoje, cara. Eu comecei a falar de investimentos na internet em 2019. Só que eu nunca consegui ter a continuidade porque para mim, eu nunca estava preparado o suficiente. E aí eu fui atrás. Obesidade mental, tirei certificação financeira, especialista de investimentos, virei product manager, comecei a fazer várias coisas. E aí eu falava, cara, eu nunca vou chegar no nível de um Thiago Nigro da vida para me poder falar de investimentos. Até que eu fui pra cama do hospital e falei, pô, não é possível que eu vou morrer sem conseguir atingir isso, cara. Caramba. E aí eu falei, pô, se eu sair daqui, eu vou botar pra quebrar. E é isso que eu tô fazendo agora, cara. E assim, não espera isso não, cara. Exato. Você tá preparado, não espera estar 100% preparado. A realidade é essa. Exato. Né? Não espera estar 100% preparado. Vá sempre em busca do conhecimento, mas você nunca vai estar 100% preparado. Vai fazer. A prática vai te ensinar muito mais, né? E aí, cara, você, né, na sua trajetória, você escolheu segmentar hoje, né? A gente vê que você segmenta mais na parte de OKRs, né? OKRs ali. Quando que você conheceu essa metodologia? Que, entre aspas, hoje vai ter muita gente que não sabe o que é os sem OKRs, dúvida, né? sem dúvida. E pelo que eu entendi, você começou muito cedo. Provavelmente você também deve ter começado muito cedo com OKRs. Como que foi essa interação, cara? Então, cara, o OKRs, na verdade, surgiu já de um segundo momento, a segunda necessidade, onde, imagina, 2019 eu estou começando a dar treinamentos, palestras ali, atendimento em coaching, né? E o meu nicho era metas, né? Então me posicionei bem forte ali relacionado a metas. E naturalmente, né, eu nunca subnichei, né, para quem é do marketing aí, nunca subnichei assim, mas espontaneamente, né, foram chegando várias pessoas, empreendedores, né, ou profissionais liberais que estavam em busca ali de ganhar mais, de performar melhor e tudo mais. Então, naturalmente, a gente foi levando essas palestras para dentro de empresas, né, palestras de metas e tudo mais. Posteriormente também fui para o digital, né, e aí atingindo o Brasil inteiro, né, atendendo ali empresários que buscavam aumentar faturamento e vendas. O meio era a implementação de metas, plano de ação, execução e acompanhamento. Princípios, né? Eu falo isso porque eu digo que estratégias mudam, né? Princípios não mudam. Então, assim, o meu trabalho ele é muito o que antecede a estratégia, né? Para você alavancar um resultado, seja a nível pessoal, profissional, no business, você vai precisar de uma estratégia. Mas para definir essa estratégia, você vai precisar, antes disso, ter metas, objetivos e, baseado na estratégia, criar um plano. Então, eu comecei a atender vários empresários no Brasil inteiro, só que em determinado momento, né, eu sempre fui focado muito no indivíduo. Né? Só pegar minha base, né? PNL, coaching, muito no indivíduo. Então, eu comecei a atender muitos empresários que estavam buscando aumento de faturamento, só que eu percebi uma debilidade no processo. Eu vi que eles precisavam de mais, né? Porque a gente ia para um processo, eles tinham ganhos, tinham resultados, mas muitas vezes eu me deparava ali com um empresário que faturava 300 mil, 100 mil por mês ou mais, que já tinha uma estrutura organizacional, que já tinha ali mais colaboradores, e eu quebrava a cabeça, cara, como é que eu posso atingir essas pessoas? Né? Até tem
um cliente, grande amigo meu de São Paulo, Rio Preto, que eu atendi ele e ele tem uma imobiliária, né, com diretores, gerentes, corretores. Na época eu fechei um programa para ele ali, foi 30 mil na época, mas eu atendendo cada um deles, né, com metas Caramba. alinhadas ali dentro da organização. Ou seja, né, meu tempo foi todo, né, Sim. ali só em uma empresa. E essa necessidade que foi que me levou a buscar mais conhecimento, né? E o OKR eu não conheci recentemente, digamos assim, né? Deve ter uns 2 anos. Foi por uma necessidade. Então, eu identifiquei o OKR e falei, cara, existe algo aqui, né? Existe uma metodologia de alinhamento organizacional que realmente eu consigo entregar mais para essas empresas, para esses empresários, porque já existe um framework, já existe um passo a passo aqui, já existe um roteiro a ser seguido, e foi aí que eu entrei de cabeça ali para me especializar, para entender, né, para me aprofundar e ajudar outros empresários. Cara, muito bom, muito bom. Assim, da mesma forma que você falou, existem vários frameworks em cima da metodologia de metas, né? Sim. E o OKR, eu sinto que ele se destacou bastante, né? Creio, se eu não me engano, o criador dele é um CEO da Intel, algo... Isso. Acho que é isso, né? Andy Grove. Isso. E, cara, se popularizou muito. E, assim, quando uma coisa se populariza muito é porque funciona. Exato. E por que funciona? Por que a metodologia OKR funciona? Sim, Vamos pegar um pouquinho da história, né? Então, como você falou, né? Foi o CEO da Intel ali, Andy Grove, que implementou OKRs ali, né? Ou meio que criou essa estrutura que hoje a gente chama de OKR. Na época, não foi ele que batizou, né? Não foi ele que deu esse nome OKR, né? Mas, posteriormente, levaram essa metodologia para o Google, né? Então, um colaborador ali da Intel saiu, se tornou um investidor, investiu ali no Google. Google, na época, 1999, tinha 40 colaboradores, né? startup. Exato. Uma das primeiras palestras ali que deu para o Google, ele falou, olha, a gente precisa de uma maneira de gerenciar e de organizar aqui os nossos resultados, as nossas metas e tal. E colocou ali 3 letras, OKR. É isso que a gente vai fazer aqui. E aí, o resto é história, né? O Google saiu de 40 colaboradores, hoje tem mais de 100 mil, se eu não me engano. E OKR ainda é essa metodologia, né? Quando o Google implementou isso, em algum momento eles até publicaram no YouTube ali um vídeo falando a maneira como o Google gerencia as metas, e é ali que começou, né, essa popularização como a gente vê hoje, que ainda é muito pequena, né? Provavelmente quem está assistindo talvez nem tenha ouvido falar ainda de OKR. Eu até me sinto um pouco lá em 2015, quando eu conheci a PNL, né? Era meio mato, assim, ninguém falava disso. Mas respondendo a sua pergunta, né? Por que funciona? Primeiro, né, o OKR ele é um framework que tem uma metodologia clara, né? Então, quando você pega... Se eu perguntar a qualquer empreendedor hoje, qual que é o modelo tradicional de gerenciamento de metas? Talvez não exista uma clareza realmente assim, do passo a passo. O OKR traz um passo a passo muito delimitado, muito claro. Uma outra coisa, né, que é diferente do modelo tradicional de gestão de metas é a transparência. Então, anteriormente, você tinha um modelo de gestão de metas top-down, né, onde basicamente ali o dono da empresa impunha metas. Isso acontece até hoje, né? Sim. A gente ainda fala assim, acontecia, mas ainda acontece, né? O CEO ainda define as metas ali para toda a organização e fala para todo mundo correr atrás, né? Olha, esse é o número, corre atrás. O OKR não, né? O OKR ele tem sim uma estrutura top-down, no sentido de o CEO e os líderes ali, os sócios, né? Ainda tem autonomia para desenvolver um objetivo e os resultados-chave, que são as metas, né? Mas os líderes de cada setor têm autonomia. Então, um dos fatores é que você tem mais transparência, todo mundo conhece as metas da empresa, não está nada em uma planilha escondida. Agora tem mais participação, tem mais colaboração, tem mais envolvimento da equipe. Você tem uma estrutura que a própria maneira de escrever os objetivos, digamos assim, ela é inspiradora, ela não é só um número frio. Então, tem vários elementos aí que tornaram a metodologia popular, né? Porque os empresários viram que precisava não só de resultado, mas precisava de uma equipe mais engajada, precisava de mais alinhamento, mais organização, mais clareza, mais transparência. E tudo isso o OKR propõe. E até uma quebra também, né, dos níveis de
de metas dentro da própria empresa, né, cara? O OKR é bem completo. Exato. Mas assim, na linha geral de tradução do que significa o OKR em si, você consegue passar pra gente o passo a passo ali, como que funciona, basicamente? Sim. Vamos lá, né? OKR significa Objectives and Key Results, né? Onde os objectives, que são os objetivos, são descrições curtas e qualitativas daquilo que a gente está querendo alcançar. Seja a nível estratégico, ou seja, que o dono estabelece ali e vale para toda a organização, seja a nível tático, ou seja, dos setores, né? Então, vamos imaginar aí que um objetivo que é comum, né? A gente, na consultoria, recebe bastante esse tipo de objetivo, mais ou menos assim, nos tornarmos referência na região, no país, em algum raio de atuação, até determinada data. Isso é um objetivo. Ou seja, quando eu falo que eu quero me tornar referência nacional ou regional no meu mercado, por exemplo, não tem nenhum número inicialmente. E aí vem os KRs, que são os Key Results, resultados-chave. Os resultados-chave, eles já vêm com a seguinte pergunta. Ok, eu quero alcançar esse objetivo, mas quais são as métricas que a gente precisa atingir que, se nós atingirmos, isso vai validar o alcance desse objetivo? E aí a gente vem com os indicadores, né? Então, olha, para eu me tornar referência, a gente precisa atingir um faturamento de X, a gente precisa ter uma taxa de satisfação do cliente de tanto, a gente tem que ter uma participação de mercado de X%. Aí vão vindo aí os KRs, né? Os resultados-chave, as métricas que a gente precisa alcançar, né? Então, isso eu falei de um OKR organizacional, por exemplo, né? Um OKR que a gente chama de estratégico. E aí, olhando para isso, o marketing pode olhar para isso e pensar no OKR deles, né? Por exemplo, olha, baseado nesse OKR organizacional, o nosso OKR aqui do marketing é a gente ser uma máquina de geração de leads qualificados, por exemplo. E aí vão vir os KRs, quantidade de leads qualificados e outras métricas, né? Taxa de cliques, por exemplo, nos anúncios. E assim, cada setor vai desenvolvendo seus OKRs. Quando você vê, você tem um organograma, né? Você tem um organograma ali com OKRs em cada setor, um OKR estratégico e um forte alinhamento. Porque aí você tem setores se alinhando tanto horizontalmente quanto verticalmente também. Cara, show de bola. Então, assim, só para tangibilizar e ver se eu entendi. Vamos criar um OKR para Podtails. Maravilha. O objetivo principal da Podtails, eu vi que talvez o primeiro objetivo seja uma coisa mais genérica, tô certo? Uhum. Então, o objetivo da Podtails é atrair mais... Na verdade, não, vou mudar. Monetizar o canal da Podtails no YouTube. Legal. Seria um objetivo ou seria um KR? Seria um objetivo. Maravilha. Qual seria o Key Result para esse objetivo? Ok, então, monetizar o canal. Monetizar o canal do podcast. Ok, então, bom, um primeiro elemento que a gente identifica aí no próprio objetivo é o monetizar, né? Então, um dos KRs certamente que eu buscaria aí seria monetizar quanto? Poderia ser um dos KRs, né? Agora, existe alguma condição para iniciar a fase de monetização? Perfeito, vamos lá. Aí, monetizar é amplo, né? É ganhar dinheiro com aquilo, né? Sim. Então, vamos lá. Monetizar, eu já consigo pensar em 2 KRs aqui, né? Eu consigo pensar, fechar uma parceria. Ok. Né? Uma publicidade, né? Ou algum número maior de publicidades, certo? Né? Legal. Caso, nesse caso, olha só, o KR, né, geralmente o objetivo ele é qualitativo, os KRs são quantitativos. O que quer dizer que a gente precisa ter a capacidade de medir aquele KR. Então, dentro dos KRs, né, vão ter aqueles KRs que vão ter um indicador claro, por exemplo, quantidade de inscritos no canal, por exemplo, né, ou a renda proveniente aí da monetização desse canal, por exemplo. E vão ter outros tipos de KRs que a gente chama de KRs milestones, né, que é exatamente o que você falou aqui, né? Uma parceria, por exemplo, pode ser um KR? Pode ser um KR. Mesmo não tendo um indicador claro, e a gente chama isso de um milestone, que seria um projeto, né? Ou seja, para eu realizar isso, vai exigir que eu tenha várias ações para que eu consiga entregar essa grande tarefa, entre aspas, né? Então, sim, isso aí poderia ser um KR se isso for um marco importante para o atingimento do objetivo. Maravilha, tá. Então, indo para o segundo KR, eu tenho métricas que o YouTube me obriga para
conseguir monetizar ele e receber a AdSense do YouTube, que são 1.000 inscritos, inclusive, se você está assistindo e não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, e tempo de visualização. Então, eu tenho 1.000 inscritos e, se eu não me engano, são 1.000 horas de visualização. Meio que são 4.000 horas? 4.000 horas de visualização. Já teve um ajuste no Já KR teve um ajuste aqui, bem grande. Né? Ao vivo. Ao vivo. Então, como que eu separaria esses KRs ali? Os dois seriam um KR à parte? O KR, né? O que é legal, adorei isso aí, porque realmente você já tem KRs que são meio que uma exigência do YouTube, né? Já fizeram para mim. Já fizeram para você, já montaram para você o OKR, né? Nesse contexto, seriam 2 KRs diferentes, né? Que você citou aí. Num KR não pode ter 2 métricas, né? Por exemplo, eu não posso dizer que eu vou fazer 100 vendas atingindo uma taxa de conversão de 30%. São 2 KRs diferentes. Então, um KR atingir a conversão de 30%, outro KR atingir 100 clientes ali, ou fazer 100 vendas, por exemplo, né? Mas nesse contexto, esse OKR ficaria o seu objetivo principal de monetizar o canal acima, o milestone de fazer uma parceria abaixo, poderia ser o KR1 ou o KR3, que seja, né? O KR2 seria aí atingir X mil inscritos, né? Sim. E o tempo, né, que você falou de... tempo de exibição do canal ali. Pois é, então a gente tem um objetivo com 3 resultados-chave, né? Dentro do OKR a gente indica, né, até 5, né? Idealmente 3, né? A gente diz que o número mágico aí é o 3, mas o fato é que quanto menos KRs você tiver, mais foco você vai ter, né? Então, o ideal é que esses KRs eles cumpram de fato o objetivo, né? Então é interessante, né? Uma pergunta, se você cumprir esses 3 KRs, você vai atingir o objetivo de monetizar o canal? Sim. Legal, aqui é uma validação de um OKR bem estruturado, então. Perfeito, perfeito. E aí eu chego no como, né? No como, exato. Que aí entram as iniciativas, tá? Então, né, se a gente fosse complementar um pouquinho essa sigla aí, seria OKR-I, né? Ou seja, objetivos, KRs, que são os resultados chaves. Beleza, eu defini o objetivo, onde eu quero chegar, os KRs, como eu vou mensurar que eu cheguei lá, e agora vem as iniciativas, que é o que eu vou fazer para atingir esses resultados-chave. E aí que entra o famoso plano de ação, né? Ou seja, eu preciso ter definido ali as rotinas, as ações pontuais, o prazo, os responsáveis que vão executar aquilo ali. Que se eu executar aquilo ali, vai atingir os KRs, né? Então é um dominó que a gente está criando aqui. Exemplo, para complementar o nosso OKR da Podtails. Eu tenho que me apresentar, mostrar as métricas para o primeiro KR de parceria para 10 possíveis parceiros. Perfeito. Certo? É uma Correto. iniciativa. É isso. Para mim conseguir inscritos, eu tenho que gravar no mínimo 4 podcasts por mês para eu ter exibição de conteúdo. Mas aí é uma dúvida que me surgiu agora. Porque essa iniciativa ela me ajuda nesses 2 KRs. Sim. Eu gravar 4 podcasts no mês, ela vai me ajudar no tempo de exibição e vai me ajudar para eu trazer o meu público, para ele entender que eu estou agregando valor para ele. E para você me ajudar, inscreve. Como que eu vou colocar isso no papel, no meu plano de ação? Pode existir esse tipo de prática? Sem dúvida, tá? É uma iniciativa que ela tem um impacto ali em mais de um KR, né? Se a gente tivesse numa estruturação de plano de ação, essa iniciativa estaria em 2 planos de ação, né? Com a meta no topo e ali estaria definida essas iniciativas. E aí é interessante, né, o que você falou, só pegando esse gancho, por exemplo, né, apresentar para 10 pessoas. O que acontece muito dentro da implementação de OKRs? É definir as iniciativas como KRs. Então, principalmente, né, eu atendo muito empreendedor e o empreendedor, a grande parte, é executor, né? Então, são pessoas que naturalmente pensam em agir. Então, é natural, por exemplo, que em uma definição de OKRs, um KR que surge lá seja, olha, entrar em contato com 10 pessoas. Mas isso não é um KR. Isso é uma iniciativa, né? Aí a gente perguntaria, né? Mas onde isso leva? Se eu entrar em contato com 10 pessoas, vai me gerar mais vendas. Então o KR é vendas, né? Não é entrar em contato. Porque eu posso entrar em contato com 10 pessoas e ainda não atingir o meu resultado desejado.
Sim. Então é isso. Essa fala sua fez eu pensar que, às vezes, talvez seria mais fácil fazer pelo caminho inverso. Como assim? Eu tenho as iniciativas claras do que eu preciso fazer. Uma pessoa, que está começando agora, até com o próprio canal no YouTube. Eu sei que eu tenho que gravar para o YouTube. Eu sei que a minha iniciativa é gravar no YouTube, é gravar para o Sim. YouTube. Então, a minha iniciativa vai guiar os meus OKRs e guiar os meus objetivos. O certo é o caminho contrário. Definir objetivo, resultados chaves. Mas é comum que aconteça das pessoas estar enviesado ali no fazer e você ter que fazer o caminho inverso? É menos comum. Tá? Menos comum? Porque imagina, né? Você só é importante para você executar os podcasts, por exemplo, na frequência X, porque você quer atingir um objetivo. Pode ser consciente ou inconsciente, né? Para pegar uma pessoa assim que ela está em campo, né, executando e ela não tem metas definidas. Se a gente perguntar, né, e aí entra o coaching, né? Se a gente perguntar, fazer perguntas inteligentes para ela, a gente vai entender qual que realmente é o resultado-chave que ela quer atingir, o objetivo que ela quer atingir, né? Então, eu sempre digo que o planejamento estratégico, ele começa do final para o começo. Agora mesmo, antes de entrar aqui no podcast, eu estava atendendo um cliente, ele é até dono de uma das unidades da Supergasbras, né? E ele é uma pessoa, como muitos empresários, muito orientado para o curto prazo, né? Ele quer fazer acontecer as coisas, né? Só que existe uma etapa pré-OKR, né? Ou seja, que é estabelecer a visão, por exemplo, né? Onde você quer estar daqui 3, 4 anos. E para muitos empresários isso é um desafio, né? Porque pelo pensamento dele ser muito imediato, sei lá, eu quero faturar mais 100% mês que vem. Tudo bem, mas vamos começar do final. E aí a gente vai alinhando os dominós, né? Ou seja, a gente primeiro começa do último e vai alinhando. Isso traz mais propósito para as suas ações diárias. É melhor fazer dessa forma do que você já iniciar agindo, porque em algum momento você pode se perder. Porque se as suas ações elas têm apenas o foco no curto prazo, em algum momento você pode chegar num lugar, putz, como é que eu cheguei aqui? Né? Tipo assim, acabou, cheguei, e aí? E aí? O que eu estou fazendo aqui, né? Mas isso seria evitado se anteriormente você definisse, olha, eu quero chegar lá. Isso te dá mais discernimento para entender se as suas rotinas estão alinhadas ou não, se suas ações realmente são ações de alto impacto ou não. Eu não tenho a capacidade de falar isso sem antes ter definido objetivos e metas. Absolutamente impossível, porque eu não vou ter um ponto de referência do qual me guiar. Perfeito, cara. Você falou uma coisa ali que era o que eu queria ouvir. Que é que às vezes está no nosso inconsciente, o nosso objetivo final, né? Então, assim, eu consigo ver perfeitamente, e eu sei que você que está escutando, está assistindo, tem objetivos que você nem sabe que tem. Tá no seu inconsciente, mas está ali, sabe? E aí, cara, eu consigo ver perfeitamente, linkar isso às metas de ano novo, que a galera coloca ali. Ela escreve ali, o objetivo macro ali. Às vezes ela escreve a ação, eu preciso ir pra academia. Exato. Preciso juntar dinheiro. Sabe? Mas não consegue pegar o objetivo principal, não consegue fazer esse link, cara. O que tá entre o realizar e o planejar? Sabe? A gente falou do OKR aqui, a gente pegou uma receita que funciona, mas além disso, aí tirando de um contexto empresarial, né? Até mesmo no contexto empresarial também. Mas assim, falando mais pro pessoal, por que isso acontece, cara? Por que a maioria das pessoas não conseguem atingir os seus objetivos? Cara, tem vários motivos, né? Um deles, sem dúvida, é a falta de clareza, né? Então, é uma questão mais óbvia, né? Ou seja, não saber onde eu quero chegar, o que realmente eu quero realizar. Em um nível mais superficial, né? Se você pegar, todo mundo quer ser saudável, todo mundo quer ganhar mais dinheiro. E aí entra uma segunda razão, que é a falta de motivos, né? Então, às vezes, a pessoa até adoraria ter um corpo melhor, adoraria prosperar financeiramente ou abrir meu próprio negócio, mas se não existir um motivo forte, essa pessoa ela não vai pagar o preço. Então, aí que também justifica, né? Você trouxe a questão do ano novo aí, estatisticamente, mais de 80% das pessoas que definem metas de ano novo desistem antes do carnaval, né? Ou seja, não durou nem loucura. 2 meses. Não dura nem 2 meses, cara. Então, assim, as pessoas abdicam
E mesmo assim, né, com a definição nem sempre muito bem clara, porque, como você falou, às vezes as pessoas no ano novo definem lá, vou treinar todos os dias, mas isso não é uma meta, é uma rotina, né? Onde realmente você quer chegar? Qual que é a consequência disso? Ou eu vou eliminar hábito XYZ, e aí, ou seja, primeiro você precisa identificar qual que é o resultado final que você quer alcançar, você precisa também de um propósito, né? Ou seja, você precisa de um motivo. E aqui eu estou falando no propósito, no sentido de motivo mesmo, né? Porque entra também a parte mais filosófica do propósito, que muitas pessoas também se estagnam nessa parte, né? Outro fator seria indecisão e dúvida, que são irmãos, né? Ou seja, onde muitas vezes eu quero ir para lá, mas ao mesmo tempo eu quero ir para lá, ir para lá, ir para lá. E aí eu fico nessa bifurcação, não tomo nenhuma decisão e de repente eu estou estagnado. E passou 6 meses, 1 ano, eu estou no mesmo lugar, né? Então, também é um fator comum. E existe a falta de execução, né? Você falou para mim, a ponte que conecta o planejamento com a realização é a execução, só que você tem que cumprir esse para casa antes, né? Saber onde quer chegar, por que quer chegar, criar um plano de ação, executar. Então, a inação, a falta de execução, e aí entra também elementos de indisciplina, falta de constância, é o que impede as pessoas de realmente realizarem aquilo que elas querem. Cara, isso me lembrou muito Napoleão Hill. Total. É muito bom, é muito bom. E assim, a gente conseguiu linkar perfeitamente a metodologia de OKR, tanto para a vida empresarial, profissional, quanto para sua vida pessoal mesmo, cara. É uma metodologia que você consegue aplicar, né? Se você entendeu bem aqui como que funciona, você consegue aplicar para sua vida inteira, né? E isso é muito bom. Agora, você falou muito ali do longo prazo e o curto prazo. A gente falou um pouco de curto prazo aqui, demos o exemplo e tal. Mas eu sinto que é difícil ter uma clareza do daqui a 5 anos, do longo prazo. Quais são as metodologias que você utiliza para conseguir tangibilizar isso? Bom, o longo prazo, né, na minha perspectiva, ele vai se atualizando, né? Então, assim, se eu fosse falar de longo prazo, sei lá, 10 anos atrás, a gente estaria falando aí de 10 anos, 15 anos, 20 anos à frente, né? É natural que alguns anos atrás, realmente, o planejamento estratégico conversasse, falasse sobre isso. Só que o longo prazo, ele vai se atualizando. Por quê? A gente está num mundo frenético, né? As coisas mudam muito rápido. Agora tem inteligência artificial e, de repente, sabe, o plano que você fez de marketing aí, talvez daqui a 6 meses não funciona mais, né? Sim. Então, hoje, o que eu interpreto como longo prazo, tá? Eu sempre busco ali clarificar pelo menos, e clarificar, existe uma aspas aqui, 2 a 3 anos à frente, tá? Eu vejo alguns mentores, né, falando 20 anos. Para mim isso é loucura. Não tem como você prever 20 anos. Mas eu entendo, ao mesmo tempo, a questão de você ter um guia. É melhor você ter um guia do que não ter. É melhor você definir ali algo para 20 anos do que você não definir nada, né? Então, metodologia, né? Eu aplico uma bem simples, tá? Que é chamada de idealização, tá? E isso por vários motivos, né? Por vários fatores internos também. Eu acredito que todo mundo tem uma visão interna, né? Eu acredito que todo mundo tem, no fundo ali da sua alma, né? Algo que almeja, algo que deseja. Então, a melhor maneira de definir uma visão de longo prazo, mesmo que você vá ajustando, refinando ela a cada ano, e é o recomendado, né? É você realmente imaginar que tudo é possível, né? Ou seja, você suspender e imaginar. Eu gosto muito de uma pergunta que diz o seguinte: se tudo fosse possível, o que você gostaria de alcançar? Se você tivesse uma garantia contra o fracasso, que metas você estabeleceria para você mesmo? Se fosse impossível falhar, o que você definiria? Então, são perguntas profundas, né? Isso, para quem está assistindo, às vezes ela já entra no modo interno. Meu Deus, se não tivesse medo, se eu não tivesse dúvida, a indecisão, se eu tivesse as competências, os contatos, eu iria querer isso aqui, ó. Eu iria querer estar aqui. Hoje mesmo, né, a sessão que eu acabei de realizar aqui de consultoria foi uma sessão de idealização, onde o empresário mapeou o que ele quer daqui 2, 3 anos. Essa visão pode mudar? Pode. Eu costumo dizer que essa visão, né, é como você está no deserto
Lá no final você está vendo uma casa, um palácio ali, digamos. Só que você está muito longe, então você está vendo meio turvo, meio embaçado, mas ele está lá. À medida que você vai caminhando na direção dele, você vai vendo detalhes. Poxa, agora eu consigo ver a exata cor dele, né? Ou o exato material que a porta é feita, que a janela é feita. E aí você vai ganhando mais nitidez. É o processo que acontece com a visão. Você vai escrever hoje uma visão. Eu quero estar faturando tanto, meu corpo assim, morando em tal lugar, eu quero carro X, eu quero estar com pessoas Y, eu quero estar casado, eu quero estar assim, assim, assado. Legal. Essa imagem que você pintou para 5 anos, talvez ainda esteja meio nebulosa. Você colocou que quer faturar, mas ainda não sabe como exatamente. Talvez você colocou até o nicho lá, mas você ainda não sabe o trajeto exato. À medida que os anos vão passando e você vai entrando em campo, isso é importante, né? Porque o tempo pode passar e você não avançar. Você pode estar numa esteira, né? Sim. E não progredir. Mas se você estiver em campo avançando, você vai ganhando mais detalhes. Poxa, agora eu consigo entender como que eu vou atingir isso aqui. Então, basicamente, o processo é esse, né? Uma idealização futura e aí eu vou ajustando ali os parafusos ao longo da jornada. Cara, é muito legal porque a gente consegue ver que uma metodologia sem a outra não é eficaz. Se eu pensar só no cenário de curto prazo, quando eu acabo, eu falo, e aí, agora? Exato. E se eu fizer só do longo prazo, eu vou ficar perdido. Vou procrastinar, não vou fazer. Total. Então, o mapa bem definido, né, do curto prazo, combinado com o longo prazo, ele é o caminho do sucesso. Mas a gente tem uma aspa que é quando a gente não consegue ter sucesso, quando a gente vê que as metas não estão fluindo. Como que a gente contorna isso? Quando a gente vê que uma meta não vai ser atingida, que um OKR não vai ser batido, como que a gente olha para isso? Uhum. Bom, só pegando um gancho no que você falou, né? Essa questão de eu ter um longo prazo, mas não ter o curto prazo, não funciona, exatamente. Né? O contrário também não funciona, pelo menos não a longo prazo. Pode funcionar no curto prazo, né? Mas em pouco tempo você pode ver que está faltando uma direção aqui. E existe um estudo, né? Onde eles mapearam algo chamado desconto hiperbólico. Né? O que é o desconto hiperbólico? Até no livro A Única Coisa, é um livro que eu recomendo também. Ele diz que quanto mais distante no tempo se encontra uma recompensa futura, menor é o nível de motivação imediata para agir. Então isso é fantástico, né? Ou seja, o sonhador, né? Igual uma das coisas que me travou lá atrás foi isso, né? Eu era planejador e sonhador. Então assim, eu vivia dentro da minha cabeça. Se eu tenho só uma visão de longo prazo, ou seja, você não vai se motivar para agir, você não vai entrar em ação, você vai procrastinar, porque a recompensa está muito distante. Então você tem que criar micro marcos para você. Dá tempo, tá tranquilo. Exato. Eu tenho muito tempo pela frente ainda, né? Então isso acaba gerando esse efeito. Mas respondendo a sua pergunta, né? Quanto à questão de eu definir uma meta e não atingir uma meta, né? Tem um outro mentor indireto que eu considero que é o Brian Tracy. Fantástico também, recomendo bastante assim, a leitura. Ele tem um livro chamado Metas, inclusive. Ele diz o seguinte, e ele é bem pragmático e eu concordo com ele, né? Se não atingir uma meta, defina uma nova meta. Né? Muitas pessoas deixam de definir metas por conta do medo de se frustrarem. Né? Eu até brinco, né? Mas você já não está frustrado? Se você não está fazendo, provavelmente você está frustrado. Pois é, né? Às vezes a pessoa já está frustrada, mas ela não define uma meta com medo de se frustrar. Pô, e se eu definir aquela meta de emagrecimento e não atingir, eu vou ficar frustrado. Se eu definir aquela meta de renda e eu não atingir, eu vou ficar frustrado, mas talvez você perceba que você já está frustrado. Né? E você, eu te garanto, né? Se você definir uma meta, o propósito, e eu gosto muito de falar isso também, o propósito da meta não é a realização em si, é quem você precisa se tornar para atingir a meta. Porque a meta, quando você define, você vai precisar se tornar uma nova pessoa para atingir essa meta. A meta, o alcance dela é passageiro. Você vai atingir ela, ok, para a próxima. Agora, quem você se torna é definitivo. Então, você vai precisar desenvolver novas competências, novas habilidades, romper medos, romper bloqueios, se aproximar de pessoas, sair da sua zona de conforto. Só que você tem uma série de razões e motivos para definir uma meta. Porque o atingimento dela é maravilhoso, você tem que celebrar muito, mas se você não atingir, você vai ter desenvolvido uma série de competências e características que sem ela
você não teria desenvolvido. Então, esse é o âmago, né? Esse é o mais profundo do porquê que eu trabalho com o que eu trabalho. Para quem analisa de fora, metas, algo superficial, né? Dinheiro e realização e tal, mas não é sobre isso, né? É sobre realmente o desenvolvimento por trás, seja de uma equipe, seja de uma empresa, seja de um indivíduo. Cara, muito bom, muito bom. E assim, é muito bom a gente te ouvir falar, a gente ver a consciência mental que você chegou para entender isso tudo, né, cara? E eu vejo que tem muitas pessoas que ainda não conseguiram atingir essa, né, tangibilizar isso. Você falou um pouco da sua trajetória, você falou que você leu muito, que você foi atrás do conhecimento. Além disso, cara, como que é a sua rotina hoje para você manter em alto nível? Como que é? Cara, aí eu tenho que voltar um pouquinho no que me fez mudar um pouco ali da questão da ansiedade, né? Ali eu comecei a buscar muita informação e tal, e muito relacionado ao desenvolvimento pessoal, né? Então, assim, uma das coisas que eu tenho já praticamente 8 anos é um ritual matinal. Então, assim, todo santo dia que você me encontrar ali, 6 da manhã até umas 8 da manhã, vou estar fazendo meu ritual matinal, né? Então, eu tenho hábitos bem definidos ali de visualizar minhas metas e objetivos, né? Me conectar espiritualmente, meditar, tomar um café ali, que é o Bulletproof Coffee, não sei se o pessoal conhece, mas é basicamente um café com óleo de coco e manteiga ghee, né? Que é um café rico em gorduras e tal. Então, Na prensa francesa, não, né? Na prensa francesa. Muito bom, muito bom. Então, assim, eu mantenho a minha manhã, por exemplo, sem carboidrato, né? Isso vai até a hora do almoço. É uma das coisas que me mantém com a mente muito afiada, assim, né? Então, mentalmente, eu tô alerta. Esse café que eu acabei de citar sem açúcar, ele é como se você mantivesse um jejum, né? Então, você está realmente ali em um estado de alta performance mental, alta performance física, atividade física, leitura, né? Então, são conjuntos de hábitos que eu tenho ali pelo banho gelado, são conjuntos de hábitos que eu tenho ali pela manhã, que lá, quando eu tive ansiedade, foi isso que, assim, mais de 50% me tirou daquele cenário, né? Então, eu percebi, cara, o quanto que impacta o que você coloca para dentro do seu organismo, nas suas emoções, na sua clareza mental, né? Se você está focado ou disperso, se você está ansioso ou não, se você está com medo ou não. É loucura, cara. Aí entra no outro cenário, sabe? De conhecimento, né? Voltado para nutrição e tudo mais, que também é uma paixão para mim. Mas eu diria isso, se eu fosse resumir, né? É ter um ritual matinal intencional, e ter hábitos intencionais ali, que você constrói intencionalmente sua performance física, mental, emocional, para realmente estar em alto nível ali. A gente pode falar que a rotina seria uma chave ali para você conseguir ter o seu ritual, ter... E aí, cara, eu gosto até de linkar, porque se você tem a sua rotina e você linka isso com as suas metas, é meio que improvável dar errado. Exato, exato. Rotina para mim, cara, é assim, tudo, né? A rotina, ela tem também uma conotação negativa para muitas pessoas, Sim. né? Pô, pensou em rotina, pensou em algo... Não, é descolado falar, pô, odeio rotina. Exato. Não gosto de ficar fora da rotina. Exato. Pô, eu amo a minha rotina, cara, é muito bom. Pois é, se você tiver meta, né? Se você tiver um objetivo e intencionalmente estabelecer a rotina, e principalmente, que é o fator principal, é dar o tempo do efeito da rotina. Constância. Constância. Porque, assim, todos os hábitos que eu falei aqui, se alguém se inspirar e começar a fazer, seus primeiros 14 dias vai ser um inferno. Sua vida vai piorar, né? Sim. Você vai ter mais ansiedade do que você tem hoje, vai ser desconfortável. Você vai entrar em abstinência de muita coisa. Abstinência de muita coisa. Mas o pós disso é algo assim que só passando pelo vale você vai entender, né? Então, existem dois prazeres, né? Existe aquele prazer fugaz, imediato, passageiro. Esse são recursos externos que geram, né? É você, sei lá, comer um doce, consumir determinado conteúdo de entretenimento. São coisas que geram um pico de prazer e depois você volta ali para o seu estado de dor, né? Digamos assim, para a ansiedade, para o estresse e tudo mais. Agora, tem prazer que é um prazer duradouro, né? Tem um prazer que realmente é um prazer que só é sentido através de renúncia. Então, é passar por esse tempo, onde vai ser difícil, experimentar esse prazer que é duradouro, que ele é diferente, e você cria uma referência interna de prazer
que vai te fazer perseguir aquilo o resto da vida, né? Igual, pô, ao longo de 6 anos, 7 anos, realmente você, sabe, tem Oscila, hora que né? você está seguindo, tem hora que falha, mas se você criou uma referência de prazer duradouro, que eu tô falando aqui, você vai ter sempre aquilo como uma referência, de buscar aquilo ali como um alvo mesmo. Isso é muito difícil, né, cara? Porque dopamina tá de graça hoje, né? Total. O estímulo de dopamina tá a todo momento. Então, ao invés de você fazer uma tarefa grande que vai te dar um resultado grande, você assiste 3 horas de rede social e você satisfez sua dopamina. Exato. Só que a dopamina curta, depois vem a depressão. Que é aí que você, né, começa a oscilar muito mais, só que para baixo. Exato. Então, é muito difícil essa parte, cara. Cara, você falou que leu bastante e eu fiquei muito curioso, cara. Seus principais livros. Fala pra gente, cara. Cara, difícil, hein? Essa é uma pergunta É difícil. uma pergunta difícil. De todas, a mais difícil. Cara, vou citar alguns aqui, tá? Um dos que... E aí eu vou falar um pouco sem ordem aqui, porque não saberia elencar agora. Mas um seria O Poder do Agora. É um livro do Eckhart Tolle, mais voltado para a área de espiritualidade. Sensacional, né? É um livro de despertar, que é um livro de desconstrução, não de construção. Você vai se esvaziar ali. Quem Pensa Enriquece, né? Um livro fantástico. Eu já li acho que umas 9 vezes esse livro. Repito. Todo início de ano eu leio ele também. Ele é muito bom. Hã? Todo início de ano eu leio ele. Pois é. Todo Sempre ano dá eu uma leio sem relembrada, ele é falha. muito bom. E é um livro fantástico também, né? Onde Napoleão Hill mapeou ali os princípios de sucesso, né? Então, recomendo bastante. Tem outro livro, O Desperte Seu Gigante Interior, né? Também é um excelente livro, também recomendo. Tem um livro, cara, que ele é um pouquinho diferente, chama O Livro de Mirdá. Né? O Livro de Esse eu não Mirdá. conheço. Ele não é um livro tão conhecido, mas também voltado para a área de espiritualidade. Pai Rico, Pai Pobre, Muito sem bom. dúvida, excelente também. Básico, mas bom. Muito bom. Ele é excelente, cara. Assim, ele foi muito que abriu minha mente assim para o paradigma financeiro, né? De você ter realmente ali uma visão diferente das finanças. Ele foi junto com Os Segredos da Mente Milionária. Foi os Aham. dois juntos ali. Hoje que eu olho para trás, pô, básico, mas muito, Sim. muito valioso. Criação de Riqueza, do Paulo Vieira, né? Um livro brasileiro, né? De um autor brasileiro que é sensacional, fantástico. Para mim, assim, nessa área, foi um dos que eu peguei ali como referência. Na área de saúde, Dieta da Mente, recomendo muito. Dieta da Mente, basicamente, é um neurologista e membro da Sociedade Americana de Nutrição, onde ele começou a associar questões neurológicas como TDAH, ansiedade, depressão, transtorno de ansiedade, com alimentação, né? Então, ele começou a identificar, ele até conta uma história no livro, que chegou ali uma pessoa que há 11 anos tinha tremedeira, buscou em vários profissionais resolver esse problema, ninguém resolveu. Quando chegou no consultório dele, ele falou: olha, tira glúten durante 30 dias e volta aqui. 30 dias ela se curou. Parou de ter a tremedeira. Então, assim, esse livro também assim, mudou radicalmente como que eu entendo os alimentos, né? A questão do próprio glúten, açúcares, carboidratos. Cara, com certeza vai faltar muita coisa aqui. É ingrata essa pergunta, mas acho que é isso. Muito bom, cara. Infelizmente, estamos chegando na reta final do nosso podcast, cara. Eu queria pedir para você deixar suas redes sociais, é claro, para as pessoas te encontrarem, e um conselho final para a galera que quer performar melhor, que quer atingir resultados. Maravilha. Bom, para me seguir é @oficialgabrielmaia, né? Lá está meu perfil profissional / pessoal também, né? Sou meio low profile, né? Eu sou meio low profile, mas gosto sempre de estar compartilhando lá conteúdos voltados para metas, né? Para desenvolvimento pessoal. E de vez em quando você faz algumas lives também, né? Faço algumas lives também. Bem legal. Né? Sobre os livros. Eu assisti algumas suas também sobre os livros. Exato. Agora a gente criou uma página da BioKR, né? Que é essa vertente nova aí voltada para OKRs. Então é @bi.okr. Vocês podem seguir lá também, principalmente, né, empreendedores que querem trazer essa implementação. E, cara, um conselho... também um conselho é tipo a pergunta do livro, né? Bem ingrata. Né? Você vai pegar um conselho no meio de tanta coisa, né?
Cara, o conselho seria, acredito que buscar muito o interno, sabe? Eu acho que é isso, é meio contraintuitivo, né? A gente está falando de metas, que é externo, né? Você definir algo, mas você vai fazer isso de uma maneira muito mais eficiente seguindo o interior, né? Ou seja, a gente está falando de você realmente entender quais são os seus valores, né? Entender qual que é o seu propósito de fato. Eu digo também, né, aproveitando aqui para a gente concluir, o propósito, né? Durante muito tempo eu busquei nessa jornada inteira, né? Existe um caminho paralelo aí que foi acontecendo, a busca do meu propósito, e eu queria de qualquer jeito encontrar o meu propósito e nunca encontrei o meu propósito, né? E eu entendi, e é uma coisa assim que eu levei para minha vida mesmo, que o propósito é uma escolha, né? O propósito é uma decisão, você decide, mas não é qualquer decisão, é uma decisão baseada no autoconhecimento. Então, a viagem primeiro é interna, né? É você se entendendo, se conhecendo, entendendo seu perfil comportamental, entendendo seus valores, seus reais anseios e desejos, tirando, né, as limitações, os bloqueios, as crenças que limitam. E partindo daí, né, a interseção de tudo isso vai te dar um campo de escolha, né? Não existe, na minha concepção, uma escolha certa. Existe uma série de escolhas que seriam certas se você seguisse, né? E muitas pessoas ficam paralisadas querendo a escolha certa, né? Por exemplo, é fácil perceber aqui na nossa conversa, tanto que eu amo, por exemplo, nutrição, né? E em algum momento da minha jornada eu tive que parar e analisar, pô, qual caminho eu quero seguir, né? Será que eu quero seguir o caminho de metas, o caminho de planejamento estratégico, de nutrição, da espiritualidade, etc. E eu tive que tomar uma decisão para avançar, né? Então seria realmente olhe para dentro, busque realmente aí o mais puro do seu autoconhecimento e baseado nisso, defina metas, crie um plano de ação, execute e ajuste aí até dar certo. Seja feliz com esse conselho. É Muito isso. obrigado, Gabriel. Eu sou Matheus Augusto. Se inscreva aqui embaixo no canal da Fintaus. O meu Instagram é omateus.augusto. É isso, um forte abraço e tchau.